Oi gente, tudo bem? Estamos aqui no mais um programa de Olho no Varejo, com o Cláudio Santos, especialista em varejo. Acho que para inaugurar esse projeto da Consil não podia ser diferente, tinha que ser com o Cláudio. Ele hoje responde pela área de varejo da TOTVS, né, Cláudio? E muito obrigada por você ter aceitado o convite, é realmente uma honra pra gente. Me fala um pouquinho mais da sua experiência nessa área de varejo, como que foi aí seus... quantos anos de varejo já? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos, que legal. Bom, em primeiro lugar, a honra é minha, né, de estar inaugurando essa iniciativa da Consil, uma iniciativa preciosa para dias como que a gente vai viver no varejo em 2016, com desafios ainda maiores que os de 2015. Hoje na TOTVS a gente tem a gestão estratégica do segmento, a gente apoia nas ofertas, nas oportunidades comerciais estratégicas e no rumo do varejo em relação às nossas ofertas. Sim. Então a minha experiência ela vem desde muito novo e a gente passou por vários setores do varejo ocupando papéis diferentes, como alguém de TI, como alguém de negócio e até mesmo do lado do varejista. Sim. E essas múltiplas experiências, elas me deram uma visão muito interessante para agora, no mercado de TI, poder propor soluções que de fato ajudem o varejista no dia a dia. Para começar o nosso bate-papo, fazendo um overview, assim, né, olhando toda essa sua história aí dentro do varejo, a gente fala muito em agregar valor, né? Principalmente a área de serviço, agregar valor, entregar benefício, e eu vejo as pessoas, né, as empresas focando para entregar mesmo seu benefício, e aí fica aquela coisa, será que está tendo um overshooting, assim, ou seja, a gente está entregando tanto benefício para esse consumidor, né, para esse empresário, que ele para de entregar benefício, talvez encarece o preço, ele não consegue entender até onde o benefício está realmente agregado, está atendendo realmente as expectativas dele. O que você acha, Cláudio? Esse é um risco que a gente tem que estar atento para não incorrer nele, porque ele é iminente. No afã de a gente querer entregar cada vez coisas mais inovadoras, mais completas, Sim. A gente acaba incorrendo em coisas que não se pagam. Ficam caras demais. Costumo dizer que o rabo balança o cachorro. Então não faz nenhum sentido. Hoje a gente tem que entregar mobilidade, a gente tem que ser assertivo naquilo que traz eficiência operacional, naquilo que vai fazer ele gastar menos e fazer mais com aquilo que ele já fazia. Então pensar em diminuir o turnover, pensar em diminuir a quantidade de dias de cobertura, de aumentar o giro do estoque, coisas básicas que a gente tem que voltar lá atrás, quando o português, né, cuidava do negócio dele com um lápis atrás da orelha. E a gente para pensar, por que tinha um lápis atrás da orelha? Porque a caderneta do crediário, do fiado, era em papel, ele precisava ter o lápis à mão. Então estou comentando isso para responder a pergunta como: precisamos ser simples e assertivos, ou seja, essenciais. O menos é mais, então, Cláudio? O menos é mais. É bem interessante o que você falou, porque assim, às vezes a gente fica focando, na hora que a gente está pensando no consumidor e atender ele, na verdade a gente está pensando ali, peraí, o produto pode atender dessa forma, e esquece que de repente, realmente, ele quer uma coisa mais simples, ele quer o menos é mais, que nem o Rafael falou, né? E um outro ponto muito bacana que você tocou é o do turnover, né? Que às vezes a gente fica tão interessado ali em vender o nosso produto que a gente esquece de que a gente precisa cuidar desse cliente depois que ele chega aqui na empresa, né? E os especialistas de RH, de varejo, sempre dizem que o principal ponto para diminuir o turnover é na hora de contratar. Né? A gente às vezes se exercita o treinamento, vamos treinar melhor, vamos facilitar a tela para a tela ficar mais fácil de usar, tudo isso é válido. Mas se eu não tiver um critério muito melhor para contratar, eu vou continuar tendo os mesmos problemas. Sim. Porque às vezes a pessoa não tem nem perfil. A gente observa aí o varejo de eletrodomésticos, por exemplo, em que a gente sabe o gerente da loja concorrente atravessa a rua e vai assediar o funcionário no seu local de trabalho, dentro da loja do concorrente. Sim. Isso acontece em loja de calçado também. Ou então os salários eles são tão pequenos, tão reduzidos, que a gente vê o que acontece com os operadores de caixa no supermercado. Mas a gente tem alguns outros cases de supermercadistas que eu posso citar, como o Santa Luzia,
que tem um turnover baixíssimo. E a gente para entender, para conversar com a direção do Santa Luzia e começa a entender como eles fazem para engajar esse profissional. Qual é a política de remuneração que é bastante diferenciada. Então, são experiências de casos de sucesso em que não só se preocupa com o critério na contratação, como também com a forma de engajar o profissional. Eu não preciso de um profissional que saiba escanear um produto. Eu preciso de um profissional que saiba separar a vida pessoal da profissional e esteja sempre com um sorriso para atender o nosso cliente. Quando ele está motivado, ele entrega um serviço adequado, né? Numa das visitas técnicas à Apple, em 2013 pela NRF, o rapaz que nos atendeu na Apple disse que os vendedores dele não eram comissionados. E aí a gente como assim? Pode, né? E a gente começa a parar para entender. A Apple ela gera um engajamento pela marca, né? Ela quer gerar uma sensação de pertencimento. Ok, o Android é muito bom, entrega os benefícios muito semelhantes, mas quem não quer ter um Apple? Quem não quer ter um iPhone? Né? E aí você olha para o funcionário da Apple e começa a perceber coisas como a fórmula do vidro que faz aquela loja lá de Nova York que é no buraco lá, é patenteada. A madeira vem de Utah, não sei o que é assim. A experiência de compra é diferenciada. Você só vai para a fila se você quiser. Se você pega um daqueles acessóriozinhos que são baratinhos, tomada, adaptador, né? Você pode pagar do seu próprio dispositivo. Então, são diferenciais que refletem, que influenciam no jeito que o funcionário pensa. Isso tudo é engajamento. É um lugar que você se orgulha de dizer, eu trabalho no varejista fulano de tal. Não interessa se são lojas de rua, se são lojas de shopping, mas é aquela sensação de pertencimento e isso é possível para o varejo também. Legal. E Cláudio, pela tua experiência, somada realmente ao momento político e econômico que o Brasil está passando, cara, como que você enxerga essa instabilidade e principalmente quanto você acha que o varejo foi atingido durante o ano de 2015 e potencialmente, como você mesmo disse anteriormente, pode ser atingido em 2016? O varejo foi muito atingido. A gente conversa com varejistas que chegaram a ter uma diminuição de 40% no faturamento. A gente observa varejistas fechando loja física e virando o que a gente chama de pure player, passando a vender só no e-commerce. Óbvio que não tem relação direta apenas com a crise, são decisões estratégicas que contam com uma série de variáveis, mas eu tenho certeza que a crise é uma delas. Eu estava lendo um número na FEComércio que o setor de venda de veículos caiu 16%. Às vezes a gente acha que caiu mais e que 16% para eles representa uma perda muito alta em função do ticket médio, da venda do veículo, etc. Mas a gente observa que o setor de peças e serviços cresceu 2,5% no mesmo período. Sim. Quer dizer, eu estou arrumando. Então não vamos nem falar da etimologia da palavra crise, né? Que é oportunidade, aquele negócio todo que alguns falam, mas o fato é que a crise cria oportunidade. E eu acho que é para isso que os varejistas têm que estar olhando. 2014, 2013, em que a economia estava muito aquecida, o crédito estava à vontade, o índice de confiança do consumidor estava alto, estava valendo super a pena viajar para o exterior porque o dólar estava relativamente baixo e essa onda passou. Então hoje tem gente que está sucumbindo não só por causa da crise, mas porque tinha muita perda que não percebia. Então acho que esse é o momento de olhar para dentro de casa, treinar melhor seus funcionários, criar um conceito, pensar na experiência de compra, porque às vezes a gente pensa que está vendendo um produto. Não, pensa que você está vendendo um sonho. Né? É assim que a Harley faz, é assim que a Levi's faz. A gente viu a experiência da Levi's em construir um estádio de futebol, né? Porque se é uma empresa de calça jeans, uma empresa de jeans, de vestuário, construir um estádio tem tudo a ver, porque isso gera engajamento, isso gera um vínculo com a marca. Com certeza. Né? Então eu não vou mais comprar jeans, eu vou comprar Levi's. Então são exemplos de casos de sucesso muito legais, que eu acho que é um pouco do que a gente tem que se preocupar. Usava um manequim sem cabeça, posso usar um manequim com cabeça.
faz diferença. Com certeza. É isso aí. Para fidelizar o cliente, né? E hoje em dia também a gente fala bastante assim, planejamento estratégico, aí vem Big Data, a construção de estratégia corporativa mesmo, né? E a gente queria entender de alguém com uma experiência como a tua, como que os sistemas de gestão, os ERPs, eles realmente estão coletando esse tipo de informação e estão tratando toda a cadeia de suprimentos, a parte de CDs, a gestão financeira, de que forma que o ERP está ajudando o empreendedor a ter melhor controle? Solução tem diversas e das mais bem habilitadas que vocês possam imaginar para o varejista usar. Tem solução de BI que é nativamente na nuvem. Ela é totalmente na internet, como a da TOTOS, que é o GoData. Então se chama isso de TOTOS Analytics. E você chega ao ponto de, pelo fato do BI ser na nuvem, você cruzar as informações estratégicas do dia a dia do negócio com o que falam de você na internet. Então imagina você olhar o resultado da região sul, comparando com o que estão falando das minhas lojas da região sul na internet. Redes sociais aqui, LinkedIn, Facebook e tantas outras que eu nem sei falar o nome, Flickr e etc. A gente tem BI que é altamente robusto e etc. O fato é que hoje a gente percebe que entre as pequenas e médias, entre pequeno e médio varejista, ainda tem gestores que terceirizam isso. E eu acho que quem conta um conto aumenta um ponto. Então, se eu quero tomar uma decisão, a decisão é minha, eu preciso analisar o dado. Se esse dado está muito aberto, eu preciso estruturar ele, e isso é muito fácil hoje em dia, as ferramentas são muito amigáveis, para que ele esteja no nível que eu preciso para tomar a minha decisão. Então, qual é a decisão que eu quero tomar? Se eu vou continuar investindo em abertura de loja, perfeito, eu crio um KPI para isso, e esse KPI vai estar disponível no meu tablet, no meu celular, porque hoje eu não preciso mais estar no escritório para tomar decisão, eu não preciso mais estar no escritório para fazer gestão. Né? As soluções de software hoje funcionam no tablet, funcionam no smartphone, como o Proteus, por exemplo, e esses indicadores todos. Então, ele precisa ajustar isso. E você acha que o varejo está maduro já para fazer essa análise das informações? A gente já está usando essas informações, assim? Principalmente o PME. O cara menor, ele tá utilizando essa informação da forma correta e ele consegue, na verdade, muita gente fala assim, não, BI, isso tudo é muito caro. Ele tem acesso a essa informação, Cláudio? O varejista brasileiro é muito competente. Sim. A gente tem varejistas que são impressionantes na competência de administrar seu negócio, de entender quem é o seu público. Eles fazem isso com uma maestria muito grande. O difícil, e eu eventualmente não sei te responder, é o quanto o pequeno e o médio está pronto para tomar suas decisões por aquilo que ele está enxergando numa tela de cristal líquido. Esse eu acho que é o desafio. Existem iniciativas que ajudam nisso, o Sebrae tem iniciativas que ajudam nisso. A TOTOS ela tem um setor de consultoria, a gente tem alguns eventos, outros concorrentes da TOTOS também tem. E eu acho que os varejistas têm que se apoiar nisso, usar isso melhor. Né? A SBVC, o IBEVAR, a Gouveia de Souza e tantos outros, a Endeavor, o Laércio inclusive faz parte do conselho da Endeavor, o nosso CEO da TOTOS. Então eu acho que essa habilidade de olhar o número numa tela de cristal líquido para tomar decisão, eu acho que é uma coisa que pode ser aprimorado, apesar disso ser estranho, tá dito, né? Tem muito varejista ainda que quer o papelzinho ali na mão dele e perde a flexibilidade, a dinâmica que um KPI tem de falar assim, poxa vida, eu estou olhando o resultado de venda das minhas lojas por região, mas isso não está sendo suficiente para eu tomar minha decisão. Quais são os melhores vendedores nessas regiões? Para eu entender se o top 10 de venda está concentrado em um vendedor ou em mais de 3. Essa é uma informação que pode drivar uma decisão importante. Eu acredito muito no seguinte, na verdade, para ter esses KPIs existe uma necessidade muito grande de entrada e saída de informação.
E eu acho que esse é um dos maiores desafios que os RPs devem ter com o varejista, porque a gente também sente isso na conciliação. É preciso ter uma entrada boa de informações consistentes, para que ele possa realmente pilotar uma ferramenta com KPIs que vão drivar as estratégias e as tomadas de decisão dele. Acho que esse é um grande desafio que nós temos, né? É um desafio, mas tem 2 elementos que garantem isso aí. O primeiro elemento é a legislação. O segundo elemento é ter um RP robusto, decente, que de fato integra os departamentos no fato gerador da operação. Amarra a informação, né? Não tem como você fugir muito de... O varejista hoje respeita a legislação, hoje a gente tem um nível de formalidade altíssimo e muitos deles já entenderam que precisam do apoio de uma ferramenta de RP robusta, que tenha condição de acompanhar ele durante o crescimento dele. Acho que uma avaliação muito importante que tem que ser adotada entendi, o RP vai me ajudar muito, porque ele já endereça a legislação de forma intrínseca, natural, nativa, ele já me garante os processos como os de conciliação, por exemplo, porque se eu passei o cartão pelo TEF, que inclusive é uma obrigação legal em muitos estados, eu não posso trabalhar com POS, alguns estados fiscalizam isso com muito rigor, eu já tenho isso guardadinho para depois cruzar com o que a administradora está dizendo que vai me pagar. A próxima pergunta ia ser até justamente falando sobre o PME. Se o PME realmente precisa ter essas ferramentas, e está mais que respondido, né? É importante do pequeno ao grande, de qualquer forma, essa parte de análise, de coletar as informações e transformar elas em dados reais que possam te levar a uma estratégia, né? Que possam te dar resultados, respostas para que você continue. Realmente muito importante. É essencial, sem dúvida nenhuma. Tem uma máxima que diz que informação é poder. Hoje a gente vive a era da colaboração. Hoje todo mundo conta tudo, de graça, inclusive as empresas. O Google é um exemplo disso. Se a gente for parar para pensar, o que eu pago para o Google por mês para usufruir dos benefícios que ele me entrega? Nada. Eu, diretamente, Sim. Nada. O meu CPF. É óbvio que por trás tem um modelo de negócio muito bem feito, mas na medida em que, independente do tamanho, você tem essa consciência de que a informação é poder, você opta por um RP. E se esse RP ele for modular, muito varejista pequeno, que está no Simples Nacional, que pode muito bem manter a sua contabilidade externa. Sim. Ele não precisa ter um contador dentro da sua companhia, Sim. que assine pelo... Não precisa, ele pode ter isso externo. Mas isso não invalida a necessidade de conhecer bem o seu estoque. Ele invalida a necessidade de ter uma sugestão de compras ou uma central de compras, uma formação de preço que vende para ele revender, ele saber exatamente que quanto vale a pena comprar. Tem muito varejista que cede ao assédio do preço na hora de negociar. Assim, não, cara, compra aqui o teu estoque para o ano inteiro que eu te faço um preço que você não... E aí eu me amarro com aquele fornecedor, eu abarroto o meu estoque e aí eu fico sem lugar para expor os meus produtos para os meus consumidores aproveitarem, porque metade da loja é armazém. Vamos sair um pouco do RP, vamos falar do que você acha que é as tendências. Por enquanto vamos falar só de 2016, assim, você vê alguma coisa chegando aí? Porque a gente fala bastante de mobile, né? A gente ainda está tentando se adaptar ali, estamos tentando vender ainda pela internet, crescendo ali os números. Mas de tendência é um negócio muito complicado, porque cada um sonha de um jeito, né? Uns mais altos, outros mais baixos. Né? A NRF mostrou o Westfield esse ano, o cara para no estacionamento, uma câmera OCR já identifica a placa do cara, já dispara um comando que integra com o smartphone do cliente, e eu posso indicar a vaga, que é um negócio assim que dá arrepio. Sim. Né? Mas se a gente for olhar para as realidades, elas são bem diferentes entre os países. Né? A gente vê na Alemanha loja que atende com catálogo, né? Uma era como a nossa que tem soluções tão disruptivas. Se a gente for pensar no Brasil e no PME, eu acho que tem uma tendência que tem que ser muito considerada em 2016, que é a mobilidade. Eu acho que
mesmo para o PME, eu acho que mesmo para o consumidor da loja de rua, né, para o consumidor da loja de pequenos varejos, da loja do varejo de bairro, ele deve considerar o uso da mobilidade no seu negócio. Seja para melhorar a experiência de compra, fazendo um upselling, um cross-selling, né, porque na medida em que eu estou numa loja de brinquedos de bairro, como as que tem ali no Center Norte, por exemplo, e eu estou com um smartphone do seu lado, normalmente os rapazes, quando vão comprar, quando vão numa loja de brinquedo, eles chegam lá e falam assim: eu vim comprar um presente para minha sobrinha de 4 anos. Eu não tenho a mínima ideia que raio de produto que eu tenho que levar. É exatamente isso. E aí a gente é atendido com muita presteza, com muita simpatia e é levado a uns 2, 3 lugares da loja. Né? Sim. Se eu estou com o smartphone, eu tenho no mínimo a condição de acompanhar ele, para na hora que ele gostou, eu já consulto o preço, já consulto se tem um desconto, já consulto se tem uma promoção ligada àquele produto que você pegou e que eu empurrei para você, né? Porque se eu estou te assistindo, eu posso muito bem te induzir, e isso é psicologia de consumo, não é nenhum crime. Imagina, pelo contrário. Então acho que essa tendência ela tem que ser muito considerada, mesmo para varejo que tem 2 lojas, varejo de bairro, não precisa ser varejista gigante, nem médio. E se eu fosse citar aqui uma tendência que eu acho que para de pé, que eu acho que faz muito sentido para atender os millennials que não chegaram só no varejo americano, né? Os millennials nasceram entre a década de na década de 80 e a década de 2000. Esses caras hoje são economicamente ativos e eles são anywhere, eles são mobile, eles querem... Eu não sei se você percebeu, eu fugi um pouco desse termo. Por isso eu já dei uma provocada ali. Porque a essência do termo millennial, ela leva a gente a uma realidade da qual eu acho que a gente ainda está um pouco distante. Sim. Apesar de algumas partes a gente já fazer o millennial, todos têm soluções que permitem uma parte do millennial, eu acho que tem um problema de legislação, um problema cultural, um problema de consumo, de hábito de consumo e etc. Eu acho que o omnichannel eu não diria que é uma tendência para 2016. Ainda, né? Vamos atrasar um pouquinho isso aí aqui no Brasil. Na essência da palavra, sim, né? Estou ansiosa por isso, mas realmente eu também tenho essa mesma visão de que nós ainda não estamos 100% preparados. Tem algumas lojas que já estão fazendo, né, o RFID, que já estão tentando testar, assim, realmente nós estamos um pouco atrasados mesmo nesse ponto, né? Se eu pudesse citar a TOTUS, a estratégia dela está muito ligada à mobilidade e o nosso objetivo é entregar soluções em escala para a mobilidade ainda em 2016 e de preferência, por que não, no primeiro semestre. A gente vai ver algumas redes usando em escala o PDV móvel, por exemplo, com o advento da nota fiscal consumidor eletrônico. A gente passa a poder aceitar o cartão de crédito no tipo PIN e ser atendido no tablet. Isso a gente está trabalhando para entregar enquanto antes e ver isso aplicado em escala. Eu acho que vai ser uma experiência bem legal. Show de bola. Bom, trazendo um jabazinho agora aqui pra gente, falando um pouquinho do nosso cenário, do que a gente faz de melhor, né? E a gente está muito curioso para saber a tua opinião quanto ao Conselho, que é o atual CEO da Consil. Ele falou um pouco sobre o mercado de conciliação, como que ele enxerga esse crescimento realmente estrondoso da conciliação, que em tempos de crise, empresas de conciliação como a Consil continuam vendendo realmente as soluções. Como que você enxerga esse crescimento e como que vocês estão se posicionando para a conciliação em referente ao mercado? Eu acho que a gente tem muito para crescer porque que os varejistas estão acordando para isso agora, por incrível que possa parecer. Há muito tempo a gente já sabia e eu creio também que as tecnologias evoluíram mais. Eu creio que a informação, eu acho que chegou em varejistas de pequeno e médio porte. E hoje a gente observa varejistas de pequeno e médio porte, com 2 lojas, né, como a de Serra Negra com quem você estava conversando, que é de material de construção, querendo investir em conciliação de cartão de crédito. Eu acho que vai crescer muito sim. A tecnologia hoje está muito melhor preparada.
Eu só acho que os desafios que a gente tem que ter em mente são dois. O primeiro é o POS e o segundo é a diversificação dos meios de pagamento. Será que quando eu pagar do meu smartphone, os softwares vão conseguir capturar isso e entregar de uma forma que seja conciliável? Será que quando a NFC, o Near Field Communication, né, lá no garçom, que eu encostar o meu smartphone no smartphone dele e pagar, porque tem um e-wallet ali dentro, isso vai parar na ferramenta? Eu acho que agora eu acho que é nisso que a gente tem que estar pensando, porque o trivial, que é conciliar as transações TEF, para mim é commodity chá. Sim. A TOTUS ela tem um investimento muito forte nisso, isso é um driver para nós em 2016, mesmo com todas as nossas adquiridas, todas elas pensam da mesma forma, o PC Sistemas, a Virtual Age, a Bematec, a CIA Shop, a RMS, junto com o TOTUS Varejo, que a gente já praticava com a linha de produto Proteus, e os nossos concorrentes também, o mercado de TI como todo, os softwares de gestão, isso já é uma realidade. Acho que agora é atender da melhor forma possível, com a maior ética possível, respeitando essa concorrência que é gostosa, que é saudável, na excelência do serviço que a Consil já presta, né, e das tantas outras. Eu acho que a Consil está no caminho certo e agora é a vossa vez. É a hora de dar mais uma forma do varejo crescer, né, também. É importante isso. Ter a gestão máxima aí do seu negócio, principalmente na parte. E numa época de crise como a nossa, se eu disser para você que a gente recupera, às vezes, R$200 mil com uma conciliação, e que a cada 6 meses é mais ou menos esse o valor que a gente recupera, e aí não tem má fé da administradora, não é um problema de caráter, é um problema de gestão, né? É um problema de gestão, são muitos dados, são muito fragmentados, e as administradoras elas entendem isso como um apoio. Com certeza. Né? Porque no final das contas o negócio é bom quando é bom para os dois lados. Exatamente. E se eu sou um fornecedor do varejo como administradora, eu tenho que me preocupar com a satisfação desse varejista. Todos os lados pensando no bem comum, que é realmente o crescimento, né? E se tem um ano que não pode dar brecha para perda, esse ano é o ano de 2016. Perda financeira é perda na veia, né? É uma sangria. Não faz nenhum sentido deixar de aplicar a conciliação de cartão de crédito nos seus processos. Nenhum sentido. Para a gente finalizar então, Cláudio, pensando, a gente já falou das tendências agora de 2016, vamos finalizar pensando no futuro, né? Qual é o seu sonho aí para o varejo? O que você acha que poderia acontecer aí a médio e longo prazo? Nossa, a gente vai ficar falando aqui meia hora. Eu percebo o mapa de calor, que é pouquíssimo explorado e é uma tecnologia que agora está sim, os algoritmos estão super avançados com biometria facial, então você consegue, isso é uma realidade nossa aqui do Brasil. A TOTUS tem um algoritmo para biometria facial dela, que ela desenvolveu, isso inclusive está na bancada aí de P&D, sendo testado em alguns varejistas que a gente não pode nem mencionar a região, mas o fato é que um mapa de calor para você identificar quantos homens, quantas mulheres, que faixa etária, que estado de espírito entraram, e desses, qual foi a conversão da venda, da experiência do tipo, quando eu entrei na loja com o meu smartphone e entro para procurar um produto em específico, por que não o meu smartphone desenhar o caminho para eu ir direto naquele lugar? Coisas como, por exemplo, na medida em que a gôndola está ficando vazia, ou arara, isso já dispara um aviso para que ela seja reposta. Isso vai baratear tanto, né? Vai melhorar tanto a eficiência no atendimento, a satisfação do cara que está ali sendo pago para repor a gôndola e a arara. Então acho que são coisas assim que tendem ao básico e que vão muito além de a máquina de lavar chamar o técnico quando ela percebe que vai dar um problema, né? Ou coisas muito além daquela mesa da Microsoft, né? Que você entra tem um vídeo disso no Pizza Hut e monta a sua pizza com a namorada ou com o namorado ou com o companheiro,
e aquela imagem super nítida e você vê como a pizza vai ficar. Eu acho que tem inovações a médio e longo prazo que são muito mais simples do que essa e que vão agregar muito valor também. Sim. Né? E as pessoas acho que vão imprimir a forma com que essas inovações vão ser tiradas do papel da mente. Sim, o foco na experiência do consumidor, a gente pode falar isso, User né? experience, né? Exatamente. Acho que isso aí é... O way-to-way, que a gente fala também, né? De pessoas para pessoas. A TOTOS, inclusive... Bom, pessoal, estivemos aqui com o Cláudio Santos da TOTOS, que agradecer muito a sua presença, Cláudio. Foi um prazer pra gente. Vem mais vezes, você sabe que as portas da Consis estão sempre abertas para você. Muito obrigada, acho que foi um bate-papo muito enriquecedor e com certeza, volte sempre, a gente tem muito assunto para falar de varejo que você pode contribuir, então sinta à vontade para voltar, a gente podia falar de estoque, né, gente que tem... A gente pode falar de tudo de varejo. Eu falei estoque não, mas pensa em logística, assim, ó, que tem um caminhão de coisas aí acontecendo que pode ser, né, eu tenho certeza que você tem muito a agregar. A TOTOS tem uma série de profissionais, são meus pares, e são tão especialistas quanto eu nos outros setores da cadeia de suprimento no varejo. Né? Estão todos convidados para vir aqui para falar um pouquinho de varejo, né? Ficar de olho no varejo como a gente. É isso aí, gente. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Se gostou do vídeo, clique em gostei, deixa nos comentários se vocês puderem sugerir novos temas pra gente, né, Tainá? Estamos super abertos a isso e se inscrevam no nosso canal. Tá bom? Muito obrigado e fiquem sempre de olho no varejo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Obrigado, Cláudio. Até mais.